pelas redes sociais, pelo Facebook. Sejam muito bem-vindos aqui à Igreja Internacional da Reconciliação. É com alegria que hoje nós vamos aqui falar de um assunto que nós já começamos a meditar nele, sobre aqueles que confiam no Senhor, aqueles que não confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor e aqueles que não esperam no Senhor. E hoje nós vamos falar das características daqueles que confiam no Senhor. E é algo muito interessante porque traz algumas realidades para nós, né? Então, quando eu preparei esse material todo, isso me trouxe muito confronto com algumas coisas, né? Que muitas vezes nós ficamos desesperados para resolver e nós não vamos resolver. E Deus, Ele tem ministrado ao meu coração e hoje eu espero que o Senhor ministre nos vossos corações, amém? Nós estávamos meditando naquela ocasião em Jeremias 17, eu gostaria que você abrisse, Jeremias 17, de 5 a 10, eu gostaria que vocês estivessem meditando nessa palavra, juntamente comigo, e hoje eu gostaria que vocês ouvissem essa ministração, não como algo que nós estamos apontando para alguém, mas como uma advertência do Senhor, porque Ele nos adverte em toda a Escritura, amém? Glória a Deus. Jeremias 17, 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, pois é como o junípero no deserto, e não verá vir bem algum. Antes morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vamos meditar nesses versículos, nessas verdades que o Senhor nos traz. E eu gostaria de começar aqui meditando, no versículo 10, que diz o seguinte, que o Senhor, Ele é aquele que esquadrinha a mente e prova o coração. Ou seja, Ele sabe muito bem o que passa na nossa mente e o que passa no nosso coração, e Ele vai nos provar, vai provar para que realmente nós possamos entender como está o nosso coração. Deus precisa provar alguma coisa para Ele? Não, eu vou provar o que tem no teu coração para poder saber quem que você é. Não, Ele vai provar os nossos corações para mostrar para nós quem nós somos. A vida então ela é pedagógica, porque Deus usa a vida, as circunstâncias exteriores para mostrar para nós quem verdadeiramente nós somos. E Ele diz o seguinte: se você não consegue enxergar quem é você, porque teu coração é enganoso, o teu coração sempre mostra para você que você é o bom, é o lindo, maravilhoso, o que está certinho é o pobre coitado, sempre é a vítima, sempre está com uma situação difícil, os outros é que precisam resolver o meu problema, os outros é que são responsáveis. Então nós temos uma visão bastante distorcida da nossa vida, do que nós estamos passando, sabendo que tudo que planta, colhe. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher com certeza. E Ele fala, isso para dar cada um segundo os seus caminhos. Então, o caminho que eu estou andando, o Senhor está entregando, está mostrando, porque a vida é pedagógica, Ele está mostrando o caminho que eu me encontro, a situação que eu me encontro, Ele está mostrando, na verdade, quem eu sou. E por que Ele faz isso?
É uma retribuição da maldição, do pecado, porque você pecou, você não deu conta, papapá. Não, eu faço isso para que você entenda, para que você analise, para que você medite, para que você olhe para as circunstâncias que estão ao seu redor, para que haja o quê? Uma mudança de posicionamento. E o que nós estamos fazendo aqui? Estamos meditando como igreja, juntos, para que nós possamos aprender, para que nós possamos estar aqui melhores, para que nós venhamos a ser a igreja que Jesus vem buscar. Porque se não houver uma mudança, uma transformação interna, interior, não adianta sentarmos no banco de uma igreja. Eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que estar pedindo a Deus para me ajudar a entender aquilo e a realizar. Conseguir? Legal. Não conseguir? Eu ainda tenho tempo, amém? Ainda há tempo. Não é nenhuma sangria desatada. Mas Deus, Ele também respeita o nosso tempo de entendimento, o nosso tempo de desenvolver aquilo que nós ouvimos. Então hoje o que o Senhor quer é te ensinar que o que está acontecendo na tua vida nada mais é o que está dentro do teu coração. Ele diz: eu estou revelando para você quem você é, como você tem tocado a tua vida. É uma revelação porque você não está enxergando. A vida está te ensinando, você continua do mesmo jeito, aquela mesma situação nunca resolve, e vai e vem, vai e vem, vai e vem, e você está do mesmo jeito. Não tem o quê? Uma transformação, um crescimento, não tem a presença cada dia mais atuante do Espírito Santo nas nossas vidas. É isso que ele está falando, e ele faz isso porque ele nos ama. Ele nos ama, então ele está revelando os nossos caminhos segundo o fruto das nossas ações. Então, queridos, ele fala no Velho Testamento, ele falava sempre maldição e bênção. Se vocês não sabem, é algo até cultural. Lá na época do Velho Testamento, não era: olha, eu vou te corrigir, eu vou te dar uma nova forma de pensar, olha, eu vou te sugerir. Então você entenda esta palavra, bênção, maldição, de uma forma com que o Senhor está aqui nos dizendo: olha, isso não vai ser bom para você, agora isso será bom para você. E não com aquela visão: é maldição, acabou, tudo acabou, eu estou enrolado, acabou tudo, não tem jeito, eu estou maldito, não adianta fazer nada. Porque a nossa visão de maldição, nós fomos criados, a visão cristã de maldição foi nesse século passado, foi colocado dentro de nós como algo que não tem jeito, é maldição, acabou. Não é assim que nós temos que olhar aqui as advertências do Senhor. Por que, igreja? A maior prova é quando nós lemos lá as igrejas de Apocalipse. Ele fala: se tu não arrependeres, vai acontecer isso. Todas as cartas da igreja, qual que é a palavra mágica? Arrependimento. Qual que é a palavra poderosa em nossas vidas? Arrependimento. Então eu preciso arrepender. Então eu tenho que decifrar o galo cantando. O que é isso? É uma advertência. Jesus advertiu Pedro. Falou: antes do galo cantar, Satanás pediu para te peneirar. Eu orei por você. Jesus não falou. Eu falei para ele que não queria que você fosse peneirado. Em outras palavras, Jesus falou: peneira. Mas eu orei por você, para que você tivesse forças, para que você conseguisse driblar essa situação, porque ele estava achando que ele era muito bom, ele estava muito soberbo, muito orgulhoso. O pecado já tinha acontecido, a legalidade estava aberta, e o diabo voou na legalidade e falou: ele pediu para te peneirar, e eu deixei. Ele não falou: eu deixei, mas é óbvio que ele deixou, mas eu orei por ti. Então eu preciso entender essa dinâmica. Jesus, ele disse que ele está orando por nós, sim ou não? Ele intercede por nós, sim ou não? Sim, ele está direito de Deus Pai, ele é aquele que intercede por nós. Então nós precisamos ouvir a palavra dele para Jesus: intercede por mim. Intercede por mim, porque eu estou cansado de colher o fruto das minhas ações.
Eu quero o quê? Quero viver algo novo. Amém? Eu quero novidade do Espírito Santo. Eu não quero mais viver assim. Eu não vou me acomodar com o problema, com a dor, com a desgraça. E hoje nós vamos ver aquele que confia no Senhor, como que ele age. E como é aquele que não confia no Senhor. E eu vi algumas coisas na minha vida que parece que eu não estou confiando no Senhor. Ou realmente eu não estou confiando no Senhor. Eu vi algumas situações da minha vida que eu falei, opa, peraí, isso é falta de confiança. Não posso agir assim. Eu tenho que agir de uma outra forma. Uma coisa tão pequena, tão incrustada, foi até o Espírito Santo que me revelou. Porque eu não conseguiria enxergar aquilo ali como o Espírito Santo enxergou, porque o meu coração é enganoso. Então quando ele fala, teu coração é enganoso, ele fala o seguinte, olha, você, na verdade, não tem condições de decifrar o que está dentro do teu coração. É isso que ele falou. Mas eu sei. Então quando eu digo, vamos perguntar ao Senhor, como que Ele me vê, como que eu estou. Porque eu preciso sim do aval dele. Lá em Apocalipse não é assim, nas igrejas sim. Tudo passa pelo olhar dele, é um olhar de raio-x. Ele fala, você está não sei o que, a igreja tal, tudo direitinho. Então a gente precisa dessas advertências enquanto tem tempo. Fala para o teu irmão do lado, ainda há tempo. Ainda dá tempo, amém. Então aqui nós podemos ver em Jeremias 17:5, ele começa a colocar aquele que não confia no Senhor. Então nós vamos falar sobre cada item desse com exemplos, amém? Ele diz que maldito, ou seja, o cabra não vai prosperar, não vai dar certo, vai dar mal, vai dar meleca. Ele diz que maldito o varão que confia no homem. Aqui nós não estamos querendo dizer que você não pode confiar em ninguém. Inclusive ter um relacionamento sem confiança, não tem como ter um relacionamento assim. Um relacionamento de desconfiança, um relacionamento que não tem paz, que não tem tranquilidade de que realmente o outro corresponde. Como que alguém se entrega a uma pessoa que é infiel? Uma pessoa que na verdade ela não confia na outra, não tem como ter entrega. Se vocês olharem no Velho Testamento, tem lá inúmeros, esses dias nós estávamos meditando no Shabat, que Deus tinha uma técnica para aquele que desconfiasse da mulher ou do homem. Tinha uma técnica lá, porque ele não queria que o casal desconfiasse um do outro. Porque ele sabe muito bem, o ciúme, a desconfiança quebra qualquer tipo de aliança. Então ele diz aqui que é confiar no homem, na verdade, não é nesse sentido de desconfiar de todo mundo. É no sentido de que não esperar no homem, esperar primeiro em Deus. Eu não posso trocar. Eu não posso trocar. Se eu troco a minha confiança, a minha esperança, em vez de eu ter em Deus em primeiro lugar, eu coloco o quê? Na medicina, eu coloco confiança na mentira, eu coloco confiança no dinheiro, eu coloco confiança na sabedoria, na inteligência, nos diplomas, eu coloco a confiança na beleza, eu coloco a confiança, sei lá em quê, nos amigos, né? Isso é tão fácil de entender. Quando alguém precisa de um emprego, o que ele faz? Ele procura quem? Vamos, gente. Quem que procura? Um político. Quando alguém precisa de um emprego, procura um político. Mas orar, estudar e lutar dá trabalho. Eu prefiro confiar no homem, no político, para que ele me arrume um emprego. Aí eu, na verdade, eu oro para que Deus mova o coração do político, o político me dá um emprego. Então, muitas vezes, é mais fácil confiar no homem. Mas ele diz que é maldito. Porque Deus, mesmo que demore a bênção do Senhor, Deus quer que você trilhe o caminho da bênção, o caminho da confiança em Deus. Deus não quer que você trilhe o outro caminho. Porque o outro caminho, com certeza, vai ser menor, vai ser mais rápido, se acontecer. Mas o caminho de Deus é
é mais demorado. Por quê? Porque Deus está tratando conosco. E Deus precisa tratar conosco. Quando Ele nos trata, Ele nos santifica. Eu quero perguntar uma coisa: a dor dói? Dói sentir dor? Sim ou não? Sim, mas ela é necessária. Coloca teu braço no fogo sem sentir dor. A hora que você vê, comeu tudo. Você está sem braço. A dor é necessária? Sim, a dor é necessária. A febre é necessária, porque senão você iria morrer. Quando você está com febre, o organismo está dizendo: olha, tem algo de errado. E você sente mal, sente dor. A dor ela é necessária. A dor ela é um instrumento pedagógico de Deus para nossas vidas. E o que é mais difícil é você passar pela dor e não saber o que está dentro de você e por que você está passando por aquilo ali. Por isso que nós precisamos buscar a Deus. E muitos não buscam. E muitos ficam a vida inteira sofrendo. Mas eu tenho que ter a coragem de perguntar para o Senhor: por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer mover dentro de mim? O que é que está aqui, que o meu coração não consegue entender? Que só o Senhor sabe como está o meu coração. E as circunstâncias estão mostrando que tem alguma coisa errada. Então o Senhor precisa me revelar, porque eu preciso saber o que está aqui dentro, que não presta e que eu tenho que tirar. E isso é fácil? Não. É rápido? Não. Não é por causa dele, mas é por causa de nós. Então nós não ouvimos, não queremos ouvir, estamos correndo demais. A culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro, e nós não queremos ouvir. E eu vejo isso na minha vida. O que eu estou falando para vocês aqui é o que eu vejo que acontece na minha vida. E acontece na vida de todo mundo. Então Ele permite uma dor, Ele permite um problema para revelar algo no nosso coração que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Amém? E Ele diz que ai do homem, né, maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço. Ou seja, eu espero do mundo, eu espero das estratégias carnais, eu espero na verdade que algo venha do mundo para me abençoar, e eu deixo Deus de lado. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Apartar o coração do Senhor é aquele que ama a Deus quando convém, mas não ama a Deus o tempo todo, em toda e qualquer circunstância. Pois é como o junípero. O que é um junípero? É uma árvore que vive isolada no deserto. Isolamento é um tipo de coisa que constata-se que a pessoa ela não confia no Senhor e está sendo amaldiçoada, ou seja, está recebendo a resposta das suas atitudes. Então Ele diz aqui que vai ficar isolado. Conhece pessoas assim? Conheço demais. Pessoas que não se relacionam, pessoas isoladas, pessoas que não têm amigos, que não têm ninguém, pessoas que essas pessoas nunca estão dispostas a servir ninguém. Sempre eu. Ah, bispo, que é isso? E tem um outro tipo de pessoa que é igual um junípero. Ela está perto de todo mundo, ela fala com todo mundo, ela está cheia de pessoas do lado, mas ela nunca abre o coração. Ela é o quê? Uma porteira trancada. Ela não se relaciona com todo o vigor, com toda a força, com todo o amor, com toda a sinceridade. Não é capaz, na verdade, de se revelar. Essa pessoa é um junípero no deserto. Todo mundo vê, mas ninguém chega perto da pessoa. Ela nunca é desvendada. Ela sempre tem uma capa. Ela sempre tem algo estranho nela que você não vê realidade, você não vê verdade, você não vê comunhão, você não vê coinonia, você não vê entrelaçamento, você não vê um abrir de coração, uma entrega verdadeira. E isso acontece em todos os relacionamentos dessa pessoa. É uma pessoa extremamente superficial. E isso Deus não se agrada. De juníperos no deserto não verá vir bem algum.
que é isso? É uma pessoa que o sol nasceu, está murmurando, tem saúde, está reclamando, não vê o bem chegar na vida dela. O bem chega, a bênção chega, mas ela não tem noção realmente que aquilo é uma bênção. Ela nunca agradece, ela sempre quer mais e acha que tem o direito de ter mais. Não existe agradecimento. Deus não se agrada de pessoas que não são agradecidas. Precisamos agradecer a cada dia ao acordar e ao dormir. Nós precisamos agradecer a Deus com todas as coisas. Se eu sou filho de Deus, se eu clamo a Deus pelo cuidado dele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que acontecer, na verdade, na minha vida, eu vou agradecer. E a Lidinaura está nos assistindo online. Lidinaura, por que tu não veio para a igreja? Estamos esperando você que corre. Vem para a igreja, Lidinaura. Então aqui, queridos, diz que não vai vir bem algum, não consegue enxergar a bênção do Senhor. Antes morará nos lugares secos e desertos, ali vai ficar. Enquanto não confiar no Senhor, ali vai continuar. Por isso que a vida é pedagógica. Talvez você esteja morando no deserto com as mesmas coisas, os mesmos problemas, em terra salgada e inabitada. Então aqui nós podemos ver que o homem que não confia no Senhor aparta o coração. Ele confia no homem, faz da carne seu braço. Isso é uma substituição. Escolher confiar no homem e rejeita confiar no Senhor. Confia e aceita e pede ajuda, está sempre pronto. Esse é o que confia. O que não confia, ele não aceita, ele não está disposto a receber a ajuda do Senhor. Perde o favor de Deus quando nós fazemos alianças com homens em detrimento da aliança com o Senhor. Honra os homens. E como exemplo, nós vamos para 2 Crônicas, por favor. Gostaria que vocês me acompanhassem. 2 Crônicas 16, de 1 a 10. Nossa! 2 Crônicas 16, aqui. 2 Crônicas 16, de 1 a 10. Aqui nós vamos ver a história do rei Asa, e que o rei Asa fez aliança com um inimigo para destruir outro inimigo, e Deus não se agradou daquela aliança. No 36º ano do reinado do rei Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair nem entrar para Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor, olha só, e da casa do rei, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como havia entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e rompe a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Então aqui nós estamos vendo que há uma situação entre Israel e Judá, e aqui os sírios estão metidos nessa situação. O rei Asa foi na casa do Senhor e tirou ouro e prata da casa do Senhor, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, e mandou para o rei da Síria, dizendo: olha, quebra sua aliança lá com Baasa, e você vem e faz aliança comigo. Foi isso, essa é a proposta de Asa. Eu vejo uma proposta assim que muitas pessoas hoje em dia fazem. Esse tipo de coisa, não no sentido de ouro, prata ou guerra, mas nós sempre estamos tentando dar um jeitinho de quebrar a aliança entre outras pessoas, para fazer aliança conosco, e isso eu estou cansada de ver, inclusive entre pessoas maduras, diga-se de passagem. E Ben-Hadad deu ouvidos a rei Asa, e enviou os comandantes dos seus exércitos contra as cidades de Israel, as quais feriram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades
armazém de Naftali. E tendo Baasa notícia disso, cessou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara, e com eles edificou Geba e Mitzpah. Naquele mesmo tempo veio Anani, o profeta, que no caso Ananias, em outras palavras, em outras Bíblias, veio ter com Asa, rei de Judá, e lhe disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele te entregou nas mãos. Aqui o profeta está lembrando o rei que em uma ocasião anterior ele confiou no Senhor e foi vitorioso. E desta vez ele não confiou no Senhor e ele, na verdade, ele perdeu a guerra. Porque quanto ao Senhor, o versículo chave, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Você está vendo a pessoa que é um junípero? Um junípero, ele não tem um coração perfeito para com Deus e nem para com aqueles que convivem. Queridos, o nosso relacionamento com Deus, ele começa com o nosso relacionamento com o nosso irmão. Se eu tenho, na verdade, alguma reserva com o meu irmão, você também tem reserva com Deus, porque Deus não quer que você tenha reservas com absolutamente ninguém. Precisamos nos relacionar com amor, com carinho, com verdade, com compaixão, com fraternidade. É assim que nós temos que nos relacionar. Livro aberto, livro aberto. Todas as vezes que chega alguém na igreja que não abre a vida, você pode esperar que vai sair serpentes dali. E nós tivemos experiências sobre isso. Conviver com a pessoa 6 meses, 7 meses, 8 meses. Quando você escuta a cidade falar sobre a pessoa, você fica: como assim? Não acredito. Estava no nosso meio e nós abrimos o coração para essa pessoa. E essa pessoa fez tudo isso e nunca nos contou. Então, relacionar com o livro trancado às 7 chaves, coração trancado às 7 chaves, isso não agrada a Deus, porque ele diz aqui, para mostrar-te forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerra contra ti. Então Asa, indignado contra o profeta, lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Também neste tempo Asa oprimiu alguns do povo. Aqui Asa tinha um coração muito endurecido, e aqui ele confiou em homens e ele perdeu. E Deus trouxe uma advertência aí no versículo 9, que eu gostaria que entrasse no coração de vocês, para que vocês também não ajam loucamente na casa de Deus, como junípero no deserto. Eis que os atos, aqui a morte de Asa, nós vamos ver que Asa aqui ele confia na medicina da época. Eis que os atos de Asa, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos pés, e era muito grave a sua enfermidade. E nem mesmo na enfermidade buscou ao Senhor, mas aos médicos. Aqui eu vejo também um homem, um rei, que ele não confiava no Senhor, ele buscava os médicos. Não estou falando contra os médicos, não, nem contra a medicina, nem contra a ciência, não. Mas Deus tem que estar na frente de qualquer situação e circunstâncias. E
Asa dormiu com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado, e o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo deitado na cama que se enchera de perfumes e de diversas especiarias, preparada segundo a arte dos perfumistas, e destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Aqui nós temos exemplo de um rei que não confiou no Senhor. Quando eu vou para o Salmo 1, todo mundo sabe, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, não anda segundo o conselho dos ímpios, não é? Não que? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Diga com quem andas, que nós diremos quem você é. Diga quem tu andas, para eu saber se eu vou andar contigo. Nós temos que procurar o quê? Pessoas que buscam a presença do Senhor. Então, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, o que ele faz? Medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai. É como Ctrl+C e Ctrl+V aqui. Ainda tem as mesmas palavras do Novo Testamento. A folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Aí você fala, mas não é assim comigo, porque eu estou ensinando para você. Não são como os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Tudo que os ímpios não subsistirão, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Esse é o Salmo 1. Ao contrário, nós temos o exemplo do rei Ezequias. E Ezequias está lá em 2 Reis 18. 2 Reis 18. Aqui nós temos a história do rei Ezequias, a história de Senaqueribe que invade Judá. E aqui nós temos que o rei Ezequias, na verdade, ele reúne toda a congregação, e ali ele fala para confiar no Senhor. No Senhor nosso Deus confiamos. Olha lá no 22. Porventura não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, faz uma aposta com o meu senhor, o rei da Síria. Dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu pudesses dar cavaleiros para eles. E aí nós temos toda essa história aqui, que vem aqui no 30 em diante, no 28. Então, pondo-se em pé, disse em voz alta, aqui Senaqueribe dizendo: ouvi a palavra do meu rei, do rei da Síria. Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor. Olha o inimigo dizendo aqui: certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria: faz paz comigo, e sai a mim, e coma como cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para mim, para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo. O que é isso aqui? Isso aqui é uma oferta do diabo, dizendo: confie em mim, porque Ezequias está dizendo para vocês confiarem no Senhor, mas vocês não vão confiar, porque Deus não vai livrá-los. Então, quando nós vamos para o capítulo 19, a gente vê aqui Ezequias, dizendo: não te engane, de novo, ele dizendo que nós vamos inclinar, ouvir a voz do Senhor. E aqui no 15, 19 e 15 diz: Ezequias orou perante o Senhor, dizendo:
Ó Senhor Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e vê e ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou seu mensageiro para afrontar o Deus vivo, ou seja, não é para afrontar a nós, não. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria têm assolado as nações e as suas terras, e lançando os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Você fala, não, isso só aconteceu lá. Não, gente, isso não aconteceu só lá. Quando ocorreu nessa época a Guerra dos 6 Dias, em 1967, foi um milagre em Israel. Foi um milagre. Quem conhece essa história contada pelos judeus, sabe que Deus fez o mesmo milagre que ele costumava fazer. Então aqui eu vejo Ezequias tendo vitória nessa situação. E lá em 2 Crônicas 32, essa história também está contada aqui, é a mesma história, e eu vim para o versículo 7, porque aqui fala direitinho o que ele disse: sede corajosos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que está com ele. Amém, igreja? Então, aqui o que aconteceu. Eu trouxe 2 exemplos para vocês, daquele que confia e daquele que não confia, né? E o que confia coloca a sua esperança em Deus. Não significa, como eu falei, que não venha pedir ajuda, contar com pessoas, que não acredita na ciência, que não usa a medicina, que realmente tem o dinheiro, que o dinheiro favorece, ajuda muitas coisas. As pessoas que têm um network, que têm uma rede de contatos, de pessoas. Nós precisamos de pessoas, Deus nos abençoa através de pessoas. Então, mas Ele nunca troca Deus por absolutamente nada. Hoje em dia eu vejo uma coisa acontecendo no mundo. As pessoas mais acreditam no Jornal Nacional do que na Palavra de Deus. Na Palavra de Deus, nós temos todas as coisas dos últimos tempos, mas as pessoas preferem acreditar no que o jornal está passando. Eles acreditam que o que aconteceu com essa Covid, o que se instalou com a Covid, foi um medo, desespero. Então eu tenho muito mais medo, mas eu não consigo confiar em Deus, em Cristo, porque eu estou com medo de acontecer isso, aquilo e aquilo outro. Foi ou não foi? Foi. E as pessoas provaram realmente quem elas são. Então, queridos, as pessoas que confiam no Senhor têm um nível de convicção de que o mesmo abençoará e que a bênção vai chegar, e ela não faz aliança com absolutamente nada. Ela não faz aliança com medo, ela não faz aliança com a desesperança, ela não faz aliança com a apatia. Muitos deixam de vir na casa de Deus porque perderam a esperança de alguma coisa ser resolvida. Então, essas pessoas, elas precisam entender, se elas não confiarem em Deus de todo o teu coração, como nós lemos ali em 2 Crônicas 16, mostrar-se perfeito de coração perante o Senhor, essas pessoas não vão conseguir ter realmente a bênção do Senhor. E isso é exteriorizado, se vocês não sabem. Então, quando meu coração, eu não consigo enxergar meu coração, isso é exteriorizado porque Deus nos mostra através das circunstâncias. Então, aquele que confia no Senhor também é exteriorizado através da confiança em Deus. Então, é muito fácil você diagnosticar quem confia e quem não confia. Quem não confia murmura, reclama, tem medo. É um Junípero.
isolado. Ele não recebe a bênção do Senhor. Quando a bênção do Senhor vem, ele não entende, ele não recebe. Por quê? Porque ele não confia no Senhor. Então sempre, Deus sempre esteve por detrás de todas essas situações. E nós vamos honrar a Deus e reconhecer o seu agir. Eu gostaria de trazer lembrança de vocês da rainha Esther, no livro de Esther, com Assuero. Esther não queria, tinha medo, mas ela disse: eu vou, porque se não fosse ela, Deus levantaria outro para poder livrar o povo de Israel de ser exterminado com todo aquele conchavo que foi feito pelo inimigo. Então aqui a gente vê que houve uma recompensa a Mardoqueu, e Naamã foi para a forca. Então nós não podemos ter medo de absolutamente nada. Deus está orquestrando todas as coisas, Deus está fazendo tudo isso. E esses sinais, de solidão, de desamparo, é o junípero. Salmo 27, 10, olha o que está escrito em Salmo 27, 10. Se o meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ninguém acredita que o pai e a mãe é capaz de abandonar. Pode até ter um pai ou outro que abandone, mas Deus não vai nos abandonar. Não vai. Quando eu vou lá para Isaías 49, Isaías 49, 14, 15. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Posso ver glória a Deus? Oh Jesus! Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Lembra quando a gente canta aqui nas mãos do Senhor está gravado o nosso nome? Os teus muros estão continuamente diante de mim. Então, eu não sei porque nós nos comportamos como Sião. Nós nos comportamos como rei Asa. Nós não podemos achar que Deus nos abandonou. Nós temos que acreditar nas promessas do Senhor. Ele diz que não vai nos abandonar, igreja. E lá em Hebreus 13, 5, 6, ele diz: seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei, de modo que com plena confiança digamos, aí nós vamos dizer: o Senhor é quem me ajuda, não temerei, que me fará o homem. Aqui ensinou inclusive a nossa resposta. O que fará o homem? O Senhor vai me ajudar. Em toda situação, circunstância, o Senhor está no controle. Quando nós confiamos em Deus, nós oramos para alguma coisa e tocamos o bonde com fé e com confiança. E o que vier, virá. É o melhor para nós. E não ficar cheio de Deus. Eu não vou fazer isso, não vou atravessar aquela ponte. Eu não vou fazer isso, eu estou com medo, papapá. Não, eu orei, eu clamei, eu pedi e eu vou esperar. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu a minha voz e me respondeu. Então é esperar com paciência. Essa é a nossa declaração. A declaração é: o Senhor é quem me ajuda, não temerei, que me fará o homem. Amém, queridos? Então eu não sei se alguém é um junípero aqui, mas eu quero dizer aos juníperos que vocês precisam sair do deserto, vocês precisam se entregar aos relacionamentos verdadeiros. Não, mas se me machucar, você vai ser machucado. Já traga a informação, pode se entregar nos relacionamentos. Você será machucado sim, mas você precisa ser machucado para você ser transformado. Como ferro afia o ferro, o irmão afia o rosto do outro irmão. Eu preciso me relacionar, mas eu não posso ser o quê?
um cofre fechado com 7 chaves. Meu coração nunca se abre, eu nunca falo a verdade, eu nunca falo o que eu penso, o que eu acho, porque eu não quero que as pessoas me conheçam. Eu sou um junípero, eu não aceito, eu não quero, eu não me relaciono de uma forma sadia. Essas pessoas são doentes, elas não se relacionam de uma forma sadia, e elas podem estar rodeadas de pessoas, mas ela é um junípero. Ela não acredita que Deus vai amparar. Ah, mas eu vou me relacionar, vai me machucar, vai, mas Deus está contigo. Vai sarar a ferida, vai dar tudo certo. Ah, mas eu não vou fazer isso. Vai, se Deus está permitindo, faça. Porque é para o nosso bem. Então, entre ser machucado no relacionamento e ser um junípero, na verdade, solitário, eu vou para o outro lado. Posso até ser machucado, mas eu vou saber administrar, porque Deus não vai me desamparar. E aí, vocês conhecem algum junípero? Eu conheço. Tem um monte, né? E como é difícil nós nos relacionarmos com essa pessoa, porque a gente se abre. A gente tem um coração verdadeiro, um coração íntegro, puro. A gente fala dos nossos sentimentos, conta, chora junto, sorri junto. E o outro é o junípero no deserto. Não vê nada, só existe ele, o único. Não se abre, não se relaciona. Então aquele que confia no Senhor sabe que ele nunca será desamparado. Independente de qualquer situação. Estou passando por uma situação difícil, mas você não está sendo desamparado. Você vai se mover em fé. Deus não nos abandonou. Amém? Amém. Todo mundo entendeu o que é o junípero no deserto? Então não seja um junípero no deserto. Eu costumo dizer que a minha vida é um livro aberto. Sim ou não? Sim. Eu adoro a Alderize. Que a Alderize, a vida dela é um livro aberto. Acho bom demais. Ela recebe cura. Até quero parar de falar demais. Ela chega que ela conta tudo. A gente sabe tudo. Às vezes ela quer detalhes, eu falo, me poupe. Não precisa de tantos detalhes. Não quero que você adentre por essa área. Mas ela não é um junípero no deserto. Porque ela se abre. Ela não se importa com o que o outro pensa, com o que o outro acha. Se o outro vai gostar, vai deixar de gostar. Ela está precisando falar, ela quer abrir o coração. E o que é o nosso papel? Se Deus usa pessoas, amparar. Mas bispa, a irmã falou a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E todo dia a mesma coisa nós vamos falar para ela, que ela tem que fazer igualzinho, a mesma coisa. Não, repetir. Que a vida é pedagógica. Deus repete. Amém? Aí aqui ele diz o seguinte: não verá quando virá o bem. Então começou com o junípero no deserto. O junípero no deserto, ele não vê o bem chegando para ele. Ele não se agrada, ele não se alegra. E eu acho muito bom, lá em Mateus 5, Deus dá oportunidade para todos os homens em Mateus 5. Olha só. Então, independentemente de quem seja, nós precisamos ter alegria. Então, Mateus 5, lá no versículo 45 e 46. Ué, eu estou em Marcos. Aqui, Mateus 5. Mateus 5, 45 e 46. Eu começo 44. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele o quê? Faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. O que é isso? Todo mundo teve oportunidade. Todo mundo tem oportunidade. Só não usa porque não quer. Então Deus está abençoando todos nós. Então a bênção pode estar caindo sobre ele, mas ele simplesmente não consegue ver. Às vezes ele vê, mas ele não enxerga. Que é isso, bispo? Às vezes ele vê, só que ele não compreende a bênção do Senhor. Está tudo ruim. A coisa não funciona para ele. Então o milagre está na maneira que tem que estar
ficar da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, para Ele chegar à bênção do Senhor. Senhor, Senhor, eu quero assim, 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 assim. Quando vem do jeitinho que Ele pega, aí Ele se alegra. Mas Deus não pode fazer diferente na vida dele. Porque Deus, na verdade, é que está nos ensinando, Deus está nos direcionando. Que você saia hoje aqui feliz, agradecido por Deus estar movendo ao seu favor. Essas palavras que estão sendo ditas aqui, coloque dentro do teu coração, medite nessas palavras. Fala, Senhor, eu não quero ser um junípero no deserto. Me ajuda a abrir o meu coração para o Senhor, para as pessoas que estão próximas, para a igreja, para os meus irmãos. Eu não quero ficar isolado, porque tem problema aqui. O isolado não vê o bem que chega. É abençoado, é amado, tem tudo, mas não consegue enxergar o bem. As pessoas, por exemplo, que entram em uma depressão, é justamente este caminho. É o junípero solitário. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me compreende. Papapá. Eu quero assim, eu quero assado. Nunca está alegre do jeito, a forma com que Deus abençoou. Deus abençoou de acordo com as suas atitudes. Você teve atitude que foi correta, você foi abençoado. Atitudes que não são corretas, você vai receber a bênção, mas você recebeu o retorno daquela sua atitude que não foi uma atitude correta. É simples entender isso. Mas nós queremos agir errado, queremos que Deus traga o quê? A bênção nas nossas vidas pela nossa atitude errada. Está vendo tanto que nós somos estranhos? Não tem nem lógica isso, né? Então, a gente lembra de Agar no deserto. Não vou ler, porque senão vai demorar demais. Agar no deserto, ela estava ali desesperada. Ela falou, eu vou deixar o menino lá para ele morrer, porque eu não quero vê-lo morrer. E vou lá para frente, ficar longe de costas do menino. E ali ela chorava. Mas tinha uma promessa para Ismael, filho de Abraão. Ela não conseguia enxergar, porque ela estava como um junípero solitário no deserto. E Jesus apareceu para ela. E Jesus mostrou que a poucos passos tinha um poço de água. Então ela não via o poço de água. O junípero no deserto, ele é desesperado, porque ele está sempre sozinho, em alerta, não relaxa, não entrega para Deus, está sempre, antenado na situação, querendo resolver, querendo saber de tudo, tampar o sol com a peneira, e quando a coisa não dá certo, a coisa vai para o outro lado. A maioria das pessoas que se suicidam são juníperos no deserto. A maioria das pessoas que têm depressão são juníperos no deserto. E eu digo para a igreja, abra o teu coração com tudo o que você tem para as pessoas da sua casa, da sua família. Ame o seu cônjuge verdadeiramente. Fale. Junípero no deserto não consegue nem conversar. Eu não sei se você já conviveram com junípero no deserto. Eu já convivi com uma pessoa assim, não convivo mais. Junípero no deserto. O que está acontecendo? Nada. Como que não está acontecendo nada? Estamos vendo que está acontecendo alguma coisa, tem algum problema. O que está acontecendo? Não é nada, não. Nós precisamos conversar, vamos resolver. O junípero no deserto, ele não senta à mesa com você. O junípero no deserto, ele fica isolado. Engraçado, né? Esses jovens de hoje em dia é assim. Eles entram para dentro do quarto, ali eles se envolvem na internet, na vidinha, no mundinho deles ali, não sentam à mesa com os pais, não conversam com os pais, não conseguem se abrir, não falam o que está acontecendo, o que sente, o que pensa, o que acha, nada. Juníperos no deserto. E não vê, não consegue ver, e muito menos usufruir a bênção de Deus, o milagre de Deus quando chega. Queridos, acordar todos os dias é ou não é um milagre? Façam-me um favor. Olhar para esse sol maravilhoso do Tocantins é ou não é um milagre? É um milagre. Que alegria. Temos que agradecer a Deus todos os dias.
A bênção cai e o junípero no deserto não enxerga a bênção. Agar não enxergou aquele poço de água. Então, quando nós estamos envolvidos nos nossos problemas, presta atenção. Quando nós estamos envolvidos nos nossos problemas e não temos a capacidade de dialogar com absolutamente ninguém sobre os nossos problemas, você não vai ver o poço na sua frente. Porque junípero no deserto não consegue ver o bem chegando. A bênção está ali, o milagre está a 2 passos. Basta abrir o coração, conversar com as pessoas, porque é através das pessoas que Deus vai te mostrar o caminho. Como eu gosto de conversar com a minha sogra. Hoje minha sogra ligou. E hoje eu conversei com ela, acho que foi uns 40 minutos. E ela vai falando, e ela vai mexendo, e ela vai falando, e ela vai mexendo, né? Vai mexendo lá dentro. Deus fala através dela, como uma autoridade. E eu tenho que observar o que ela está falando. E eu não sou junípero do deserto. Falo mesmo. Pode perguntar, eu falo mesmo. Dia que eu estou bem, eu estou bem. Dia que eu não estou bem, eu estou bem. Dia que eu quero chorar, eu choro. Dia que eu estou rindo, eu estou rindo. Eu sou tipo a Denise mesmo. Eu não sou junípero no deserto. Sabe por quê? Porque quando eu falo, Deus move os outros para me abençoar, para me dar uma palavra de conforto, para me dar uma palavra de esperança. Essas pessoas não conseguem enxergar a bênção do Senhor. Coração que não confia em Deus, o maior sinal é a pessoa se fechar e a murmuração e a reclamação. Quem confia está louvando, está buscando com alegria quando tudo está ruim. Tem louvor nos lábios. Vocês se lembram do apóstolo Paulo, que estava preso com Silas? Sim, cantaram. Eles estavam fazendo o quê? Louvando. Ai, coitadinho de nós estamos aqui, Deus nos abandonou, acabou tudo, nós vamos morrer. Vai morrer mesmo, todo mundo vai morrer. Vai morrer, no dia que Deus determinar, você vai morrer. Todo mundo tem um dia para morrer, não tem gente. Ai, eu vou fazer isso não porque eu vou morrer. Não, tenha calma. Você tem um dia certo para morrer. Então, eu tenho que entender a alegria. Tudo é uma questão de ótica e de perspectiva que o junípero no deserto não consegue enxergar. E esses olhos, Deus fala através das pessoas e abre um caminho, abre um portal para que você tenha esperança. Você recebe uma palavra de esperança. Então, queridos, para deixar de ser junípero no deserto, você tem que estar disponível a ser bênção. Então, quando alguém chega aqui muito triste, você tem que ser o primeiro a ser disponível e dizer: o que foi que aconteceu? Deixa eu enxugar as suas lágrimas. É blá 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 blá, estou sabendo que você falou já 300 vezes. Blá 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 blá, estou sabendo que falou 300 vezes, assim mesmo. Mas não chora não. Não chora não. O junípero no deserto não está nem aí. Acha desagradabilíssimo estar perto de pessoas. Não gosta de estar perto das pessoas. Não tem compaixão. Não tem paciência. Não tem o dom de pastor para pastorear, para ficar, abrir mão do seu tempo para você poder ministrar às outras pessoas. Abrir mão do seu eu, da sua programação que saiu do ritmo, que saiu do jeito que você quis. Esse é o junípero. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, qualquer um que pode se tornar um junípero no deserto, só você se fechar. E o diabo está doidinho para te trancar em algum lugar, com depressão, insatisfeito, infeliz com a vida que tem. Foi tu que escolheu. Você mora onde mora, o que você escolheu. A profissão que você tem, você escolheu. O salário que você tem é o nível que você estudou. O que mais? Qual que é a próxima reclamação? Você teve opções. O sol nasceu sobre todos. Choveu sobre todos. Bons, maus, ímpios e justos. Você não fez por quê? Não quis. E o pior, que o junípero, ele, na verdade, ele terceiriza a ação dele. O junípero no deserto, ele fica sozinho, não tem mais nenhuma planta perto
dele. Nenhuma. É como se fosse um porco-espinho. Ninguém chega perto. Porque ele está todo fechado, nem se move praticamente. Nós sabemos que as plantas, elas trocam nutrientes pelas raízes e pelo ar. Sabiam disso? De 10 quando eu aprendi isso. Elas trocam nutrientes. E elas têm a raiz profunda. E quando nós vamos ver aqui, Deus fala sobre isso. Então quando eu estou perto das pessoas, eu estou trocando, sabe? Eu estou trocando a energia, eu estou trocando a presença do Espírito Santo, eu estou trocando a bênção, eu estou ali alimentando uns aos outros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu sabe todas as coisas, Senhor? Então, se você me ama, cuide das minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros, carneirinhos, da minha igreja. O que é cuidar? É isso. É deixar de ser junípero. Está cheio de árvores. Como é uma floresta, igreja. Tem árvores de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é espécie, trocando nutrientes. Uma fala, estou com muito NPK aqui. Outra fala, não, para mim está faltando NPK. Me dá um pouquinho aí do teu potássio, do teu cálcio, me dá um pouquinho. Me dá um pouquinho de você. Então a planta, ela sabe se doar. Ela se entrega. Mas nós não. Somos juníperos no deserto. Não acreditamos, não confiamos. Então não virá o bem chegar. Deserto significa incredulidade. Então para Deus, quem murmura é aquele que está no deserto. Porque o que aconteceu com o povo no deserto? Murmurou e voltou. Eles estão saindo, fugindo do rei, do faraó. Ele vai, o faraó vai nos matar. Criatura de Deus, Deus faz aquele milagre lá. As 10 pragas, para vocês serem mortos antes de chegar no Mar Vermelho. Acorda, criatura de Deus. E o faraó vai nos pegar, vai matar, nosso menino vai morrer, vai ser... Vambora, meu povo, o povo passa. O mar abre, os egípcios caem, e os despojos caem tudo do lado dos israelitas. Ali eles já tem muitas coisas para os despojos, e Deus abençoou o povo. E o povo está andando no deserto, não trouxe a gente para o deserto para matar de fome. É assim que a gente fala, eu estou com esse problema porque Deus quer me matar. Deus não se importa comigo, por isso que eu estou passando esse problema. Eu já orei, Deus não resolve. Pera aí, meu amigo. Nós estamos com fome. Fala, não, eu estou com vocês. Desce maná. Gente, que coisa maravilhosa. Já pensou se descesse maná lá em casa? Gente, olha só, eu não precisaria fazer compra de supermercado, porque está tudo muito caro. Já pensou? Eu não precisaria fazer comida. Já pensou, Salete? Bom demais, com 30 prontinhos eu comer. Meu Deus, que favor maravilhoso. Mas eles não reconheciam a bondade de Deus. E por acaso Deus ia tirar o povo lá como forte. Prometeu, falou para Jacó. Eles vão ficar como escravos 400 e poucos anos, 30, 40, alguns dizem que é 400. E depois eu vou levar com mão forte para a terra prometida, a terra que eu prometi aos nossos pais. E o povo fala, vai matar todo mundo, vai matar todo mundo de fome. Não, estamos maná, e caminha lá um pouco para o deserto. Estamos com sede, vai matar todo mundo de sede. Não, não vamos matar de sede, não. Nós estamos igualzinho o povo. Igualzinho o povo. A gente não vê a bênção chegando. Então, não importava o que Deus fizesse para aquele povo. Eles estavam murmurando, reclamando. Eles desconfiavam das promessas de Deus. Então, eles não poderiam o quê? Acreditar em Deus. Então, a pessoa, o junípero que não vê a bênção de Deus, ele muitas vezes ele nem usufrui da bênção de Deus. Então, você pode até ver, mas pela sua incredulidade, porque você é um junípero no deserto, sabe o que vai acontecer? Você não vai usufruir, você vai ver, todo mundo usufrui. É como se fosse cair um avivamento na igreja, o povo todo mundo avivado, todo mundo alegre. O junípero fala, nossa, que povo exagerado. Para que isso? Né? Não precisa disso. Por quê? Porque ele não sente a presença do Senhor, porque é um junípero. Ele não confia no Senhor.
Então, queridos, nós temos um exemplo em 2 Reis, para vocês verem. É uma passagem que me dá muito temor. E eu gostaria que também fosse gerado temor nos vossos corações com essa palavra. 2 Reis 7, 1, 2. Aqui a gente está na época do profeta Eliseu, tá? Sacerdote Eliseu. E aqui a gente vê algo que acontece e que muitas vezes nós somos irresponsáveis em falar. Então presta atenção nessa advertência aqui, porque isso daqui eu já cansei de ver pessoas dentro da igreja influenciando outros para o lado negativo. Tomem cuidado com o que vocês falam. Tomem cuidado. Olha só que exemplo interessante. Eu tenho muito essa passagem aqui na Bíblia. Eliseu prediz a abundância de víveres. Eles estavam em guerra, estava faltando muitas coisas. É a mesma coisa dizer aqui, gente, olha só, o real vai se equiparar ao dólar. Quem você fala? Oh! Não, vocês estão igual o povo aqui. Vai morrer. Gente, o real vai estar equiparado ao dólar na segunda-feira. Gente, estou todo junípero no deserto aqui. Misericórdia. Olha aqui. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Ele está querendo dizer, o dólar, o real, vai estar equiparado amanhã, cara. E tudo vai ficar mais barato para nós, em nome de Jesus. E a gasolina, o combustível vai ser 50 centavos o litro. O profeta falou desse jeito. Porém, vocês ficaram calados. Presta atenção, não faz mais não. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Ele duvidou. A resposta veio na hora do profeta Eliseu. Eu tinha até medo desses profetas aqui do Velho Testamento. Quando eu li o Velho Testamento pequeno, eu vi assim, nossa, não podia falar nada não, porque era pau no moeiro. Eles engoliram. Recebi a resposta. Olha o que o profeta Eliseu diz: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Está vendo? Para de duvidar. Eu duvido que a igreja vai ficar cheia e nós vamos ter muitos discípulos e nós vamos falar de Jesus e essas pessoas vão sair e vão profetizar e vão evangelizar. Eu duvido não, é verdade. Desse jeito. Já vi gente aqui dentro falando isso. Nós já fizemos tanta coisa, bispo. Acontece nada. Não dá em nada. Estamos cansados. Olha lá. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Os leprosos vão ficar aqui, não morrer, não tem comida. Vamos lá para o arraial dos assírios. Lá tem comida. Nós somos leprosos, imagina o inimigo vendo aquele tanto de leproso perto para quem tem. Lá provavelmente a gente arruma comida. Olha que povo esperto. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo, no dia que Deus falou, que o profeta falou, hein? Que o real iria se equiparar ao dólar, para irem ao arraial dos sírios. E chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Deus já tinha providenciado. Não tinha ninguém lá. Portanto, o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros, de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para vir sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixaram o quê? As suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, isso é, o
Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, tomaram dali prata, ouro, vestidos, foram e os esconderam. Depois voltaram, encontraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e anunciemos a casa do rei. Ou seja, vamos contar para a galera que o povo cascou fora e os despojos da guerra estão tudo aqui. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos, jumentos atados e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, pelo que saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos na cidade. Olha só, duvidando. E aqui no final, nós podemos ver, não vou ler mais aqui, vamos aqui no 18. Porque quando o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, por estas horas, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E assim foi, pois o povo o atropelou à porta e ele morreu. Então na porta, quando eles foram lá para o arraial para pegar os despojos da guerra, só um que morreu. Quem que morreu? O que duvidou. O que quis contaminar a congregação. O que quis colocar em xeque a palavra do profeta. Tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Só um morreu. Ele viu, mas não usufruiu. Junípero no deserto. Uma pessoa dessa, vocês estão vendo que está trazendo, Deus está revelando quem são os juníperos no deserto. Esse cara aqui é um junípero no deserto. Ele estava cheio de gente, era capitão. Mas ele era junípero no deserto, porque ele não acreditava no profeta. E ele deu uma palavra na congregação que ele não deveria ter dado. Não se coloca em xeque-mate as promessas do Senhor. Então, se na palavra de Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. E nós nunca podemos duvidar. Eu tenho este exemplo na minha vida, porque eu já conhecia essa passagem. Não sei se vocês conheciam. Hoje eu trago essa passagem para vocês. Tomem cuidado com o que é falado na congregação. Amém? Outro ponto. Morará nos lugares secos. Não é isso que está lá? Não só seco, né? Vamos voltar lá. Em Jeremias. Cadê? Aqui. Olha lá. Junípero no deserto, já falamos. Não verá vir bem algum. Morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. O que é isso? Essa passagem, esse pedacinho está querendo dizer que são pessoas que não têm raízes em Deus. E ela vai definhando emocionalmente e espiritualmente pela inconstância. Ela vai se acabando. Ela vai ficando desolada. Ela nunca consegue se relacionar com as pessoas. Ela nunca abre o coração. Ela sempre está fechada, né? Ela sempre está no mundo dela. E aqui Deus está querendo dizer que você vai ficar neste lugar. Morar está querendo dizer, se você não deixar de ser um junípero, você não vai ver a bênção, o milagre que vai chegar. E ainda pior, você vai continuar neste lugar. Eu não vou te tirar deste lugar. Quem tem que sair deste lugar é você. Você vai morar. Você vai ficar neste lugar aqui, porque a vida é pedagógica, eu estou mostrando para você. Você vai ficar nesse lugar aqui até você entender que você não pode viver isoladamente das pessoas.
nem espiritualmente, nem emocionalmente. Você precisa o quê? Abrir o teu coração. Vida seca, morta, sem alegria, sem constância. Você não vê alegria na pessoa. Sabe qual é o problema? Essas pessoas desistem muito rápido. Tem 25 anos que eu estou nessa cidade aqui. E eu ministro para vocês desde 2005. Eu estou aqui todo domingo. Do mesmo jeitinho, sim ou não? Sim ou não, igreja? Do mesmo jeitinho. Não tem mudança. Com A, com B, com C, com rebelde, com encrenca, sem encrenca, com bênção. Do jeito que eu estou aqui. Essa é a diferença. Aqueles que na verdade estão neste lugar, que vive, né, nessa terra, nesse lugar seco do deserto, ele desiste, ele vai embora, ele não faz o que precisa fazer. Eu não preciso de ninguém bater na minha porta. Você tem que pregar domingo. E vocês sabem que aqui na igreja ninguém recebe absolutamente nada. Aqui não tem salário, aqui ninguém recebe nada. Aqui nós fazemos de graça, recebemos de graça, nós vamos dar. Aqui não tem R$1, não tem tostão envolvido, não tem dinheiro envolvido aqui. Então eu não venho por causa de dinheiro. A minha motivação não é dinheiro. A minha motivação é o Senhor. E essa tem que ser a sua motivação. E a minha motivação não tem a ver com a sua motivação. Porque se eu fosse depender da motivação dos outros, provavelmente eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Então, por que a sua motivação, a sua alegria depende do... Porque você está morando em lugares como esse daqui. Você é um morador de lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Você mora aqui. Porque não tem o quê? Essa alegria. O que move? É o Espírito Santo de Deus, independente de qualquer outra coisa. Mas quem não tem o Espírito Santo de Deus e mora nestes lugares, eles não sentem a necessidade de estar com integridade, com fidelidade, com constância, com amor na casa do Senhor, fazendo aquilo que ele tem que fazer. E o que cada um tem que fazer? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu venho aqui e cumpro o que eu tenho que fazer. O outro sabe o que tem que fazer? Sabe. Faz. Se não faz, eu não tenho condições. Isso é porque você tem que sair desse lugar. Você está morando nesse lugar do deserto. Deserto não tem vida. Deserto não frutifica. Deserto não faz nada. Deserto é cansativo. Deserto é lugar de morte. Morte espiritual, inclusive. Morte emocional. Dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra. Pessoas morrem porque não tem constância. Qual que é o o que exterioriza uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? É a constância. Não é a constância de sentar na cadeirinha todo domingo, não, gente. É a constância na missão, na obra, dia após dia. O que eu faço hoje? Eu preciso fazer, eu preciso realizar. Mas o Junípero, ele é muito egoísta. Ele não abre mão do tempo dele para servir o próximo, para cumprir com a missão. Ah, mas eu estou sozinha. Eu também. Como eu falei para vocês, o que eu faço aqui, se não sai de dentro de mim, porque o Espírito Santo dentro de mim, então não poderia esperar de absolutamente ninguém. Eu leio livros e livros e livros. Estou com desse tamanho aqui, só sobre Isaías. Por quê? Porque dentro de mim o Espírito Santo está borbulhando uma água viva. Eu não preciso de absolutamente ninguém ficar me empurrando para fazer as coisas, arrumando um projeto para desenvolver e insistindo. Não, ninguém. Essa é a diferença. Se você está morando nesses lugares, você não tem constância. Deus fala sobre a nossa não confiança nele através das circunstâncias. E hoje eu queria estar meditando nessa palavra com vocês. São 3 itens. 3 itens. Junípero no deserto.
Dei muitos exemplos de junípero no deserto aqui. 2, não vê o bem que chega. Sempre está triste com alguma coisa. Acontece um tripulinho e acabou. Emburrou. Tchau. Fui embora. Quero mais. Não conversa comigo. Acabou tudo. Cheio de mimimi. Uma geração fraca. Nós somos uma geração fraca. Qualquer coisinha a gente repita e a gente já não quer mais. Estou de mal, belém. Não fala comigo assim, não. E a pessoa que continua neste lugar vai continuar morando no deserto, numa terra inabitada, salgada. Vai continuar lá, enquanto não decidir largar esse estilo de vida de junípero no deserto. Amém, igreja? Amém? Aprendemos muitas coisas. Aprendemos muitas coisas hoje. Então vamos colocar em prática. Não adianta ouvir. O apóstolo Tiago fala: não sejamos o quê? Ouvintes da palavra e não venhamos a praticá-la. Porque é como o homem que olha no espelho e passa o tempo, ele já se esqueceu como ele era. Então, o tempo não pode passar e você continuar sendo um junípero no deserto. Eu acho que nós precisamos aproveitar a oportunidade. Dizer: Pai, me tira do deserto. Ele fala: mas você está morando no deserto. Eu tenho aqui um manancial para você. Está disposto? Então, se você está disposto a entrar nesse manancial de águas vivas, comece a abrir teu coração. Comece a se relacionar integralmente com todas as pessoas, com verdade, com sinceridade. Fala, abre a boca, diga quem você é, como você está se sentindo, o porquê que você está se sentindo. Que seja um livro aberto para Deus poder limpar o teu coração, para te curar, porque você está como que um poço entulhado de problemas, de coisas que você não se abre. Amém? Vamos estar orando ao Senhor, clamando a Deus para que Deus muda a nossa forma de pensar. E domingo que vem eu vou falar dos sinais da bênção, que é Jeremias aqui 7:8, amém? Então nós vamos estar domingo que vem aqui, continuar a meditar nessa palavra, para ouvir a voz do Senhor. Quero agradecer a presença de todos vocês na rede social e dizer que você é muito bem-vindo aqui. Se você mora em Miracema, estamos de portas abertas para te receber. Beijo no coração, shalom, shalom, até domingo que vem.